Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sérgio, estudante de História da UFES. Eu vou falar um pouco sobre escravidão indígena aqui agora, porque muitas vezes ocorre uma confusão entre como foi a escravidão indígena no Brasil, no Brasil imperial e colonial, e a escravidão africana, entendeu? Eu vou falar um pouco sobre essa diferença e também sobre a escravidão indígena em si, porque muitas vezes é pensado que os indígenas eles não foram escravizados, porque quando as ordens capuchinhas e outras ordens religiosas como os jesuítas vêm ao Brasil, eles passam a propagar a ideia de que os indígenas eles não deveriam ser escravizados. Porém, essa questão da escravidão indígena é um pouco mais complexa do que essa simples afirmação de que os indígenas não podem ser escravizados. Inclusive, isso se torna lei em relação aos indígenas, como por exemplo o Regulamento de Missões e Catequeses de 1845, que é um regulamento de missões e catequeses do período de Dom Pedro II, é um regulamento que proíbe a escravidão indígena e proíbe inclusive que fazendeiros e particulares, no caso seriam proprietários de terra de forma privada, cooptarem indígenas para trabalharem para eles. No caso, isso também era proibido pelo Regulamento de Missões e Catequeses de 1845. Então, vamos falar o seguinte: a escravidão africana era uma escravidão, como diz o próprio conceito de escravidão, é forçada e acaba tornando, entre aspas, aquela pessoa escravizada em um objeto. Então essa é a ideia básica da escravidão no caso, né? Principalmente da escravidão do período colonial. É que aquele ser vivo, aquele ser humano, aquela pessoa, ela deixa de ser uma pessoa na visão de quem está escravizando e torna aquela pessoa um objeto. Então, como um objeto, ela é uma mercadoria. Ela faz parte do capitalismo agora. Ela faz parte do capital. Ela é um capital agora também. Ela é uma mercadoria. Existe um mercado. Até por isso existe um mercado de escravizados. Porque aquelas pessoas que estão dentro do mercado de escravizados são mercadorias. São objetos que estão lá para serem vendidos. Essa é a visão eurocêntrica e escravista e colonial, no caso. E também imperial, porque a escravidão continuou no Império também do Brasil. Tanto em Dom Pedro I, depois tanto no período regencial, depois tanto em Dom Pedro II. Já a escravidão indígena continua sendo a mesma coisa, continua sendo uma escravidão em que tem bases no conceito mais simples de escravidão, que é aquela pessoa que está sendo tornada um objeto, uma mercadoria. Tem essa mesma ideia. Porém, existia uma ideia religiosa, uma premissa religiosa que eles usavam que os colonos e a metrópole portuguesa usavam para diferenciar os indígenas dos africanos, que era a afirmação de que os indígenas tinham alma e que os africanos não tinham alma. E que, portanto, já que os africanos não tinham alma, eles mereciam ser escravizados. E que, portanto, já que os indígenas tinham almas, eles deveriam ser o quê? Catequizados. Deveriam ser catequizados. Entendeu? Então, é uma dualidade que existe e que foi construída entre africanos e indígenas através do poder político e coercitivo da metrópole portuguesa, da coroa de Portugal, dos colonos, dos padres jesuítas, dos capuchinhos, de todas as ordens religiosas que vieram catequizar aqui no Brasil. Então, falando um pouco mais sobre a escravidão indígena, ela foi proibida em 1845 e também antes também
ela já era muito criticada. Mas ainda assim um processo e é uma ação, uma prática que acontecia muito no Brasil. A escravidão indígena, mesmo no momento em que ela foi proibida, ela ainda assim estava acontecendo muito aqui no Brasil. Justamente porque a população indígena, do contrário do que na verdade era afirmado no século XIX, de que a população indígena estava quase sendo extinta, de que os indígenas já não existiam muitos indígenas mais no Brasil, na verdade existiam muitos indígenas no Brasil, e existem até hoje. Mas naquele período existia uma população muito grande de indígenas. E que por isso, e também por isso, na verdade, os colonos e, e a metrópole, a coroa portuguesa, ela queria utilizar essa mão de obra indígena. Ela estava vendo essa mão de obra indígena como uma forma de usar essas pessoas, seja de maneira utilizando a escravidão, seja de outras formas. Que outras formas? Uma mão de obra que poderia se dizer, em certos momentos, assalariada, em certos momentos, porém, obviamente, obviamente ganhando em troca algo muito menor, no caso, né? Algo que é injusto dentro de uma balança de equilíbrio, a mão de obra assalariada e uma mão de obra que é um pouco mais complexa, que era a mão de obra dos indígenas aldeados. Que é o seguinte, o Brasil, no século XIX, principalmente, foi criado e foi utilizado em todas as províncias do Brasil os diretórios gerais de índios. Diretórios gerais de índios. Esses diretórios gerais de índios, eles tinham o papel, a função e o dever de administrar e propagar a catequese e missão dos indígenas da sua província. Então, falando sobre o Espírito Santo, já que eu moro no Espírito Santo, tinha o Diretório Geral de Índios do Espírito Santo, que foi principalmente administrado por José Marcelino da Silva, José Marcelino da Silva Lima, que é o Barão de Itapemirim, que é um barão muito conhecido aqui do Espírito Santo e que ganhou muito poder político aqui no Espírito Santo, inclusive em relação a Dom Pedro II, que deu algumas honrarias a ele, inclusive pelo trabalho do Diretório-Geral de Índios que ele fez e que também tiveram outras pessoas que fizeram depois dele. Então, esse Diretório-Geral de Índios ele tinha esse papel de organizar, administrar como seria a missão e catequese daquela província específica em relação aos povos indígenas, entendeu? E cada província do Brasil tinha um Diretório-Geral de Índios. Mas só que esse diretor-geral de índios começou a fazer o seguinte: começou a criar, a ver onde tinha o maior fluxo de indígenas daquelas províncias e criar aldeamentos próximos a esses locais, entendeu? Então começou a criar aldeamentos. Aqui no Espírito Santo tivemos dois aldeamentos. O aldeamento Imperial Afonsino, que é um aldeamento que eu estudo bastante, e o aldeamento de Mutum, que é um aldeamento que fica próximo ao Rio Doce, que fica no norte do Espírito Santo. E que tem como principal foco da catequese e missão os chamados botocudos. E os botocudos é um termo genérico e depreciativo, no caso, que tenta colocar que é um termo que pega várias etnias indígenas que moram no norte do Espírito Santo, próximo ao Rio Doce, e por eles terem objetos auriculares na boca, começa a taxar eles como pessoas do mesmo grupo. Então, várias etnias indígenas foram classificadas como botocudos, como uma só, como o conceito de botocudos, por terem essa especificidade. Então, os portugueses começaram a taxar esses grupos indígenas que eram diferentes entre si. Tinham Krenak, tinham
aimorés, etc. Vários grupos que viviam no norte do Espírito Santo, próximo às margens do Rio Doce, começaram a ser tratados de botocudos. Tá? Então, o Aldemir Peral de Mutum, ele tem o objetivo de catequizar e fazer e propagar missões em relação aos botocudos do norte do Espírito Santo, e o Aldemir Peral Afoncino, que é um Aldemir que eu tenho pesquisado bastante, que é um Aldemir que está no sul do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. Então, esse aldeamento imperial Afoncino, ele tem o foco nos puris, que é uma outra etnia indígena que está presente principalmente no sul do Espírito Santo e que também está presente na região sudeste como um todo. Como já até fiz um vídeo sobre eles, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Então, esses dois aldeamentos foram criados para isso, foram criados pelo diretor-geral Diniz, pelo diretor-geral Diniz, justamente para isso. E o que acontecia nos aldeamentos? De início, os aldeamentos eram para serem locais administrados por pessoas que não estavam ligadas de forma direta à religião. Então, a ideia era esses aldeamentos serem administrados por colonos que obviamente eram cristãos, óbvio, mas que não exerciam cargos na igreja, entendeu? Porém, mesmo sendo essa proposta inicial, não foi isso que aconteceu. Principalmente aqui no Espírito Santo, os aldeamentos foram muito administrados por ordens religiosas, por padres. Como, por exemplo, o aldeamento Imperial Afoncino foi construído pelos capuchinhos, pela ordem religiosa dos capuchinhos. Então, esses aldeamentos, eles foram, mesmo que de forma inicial o plano, a proposta era serem administrados por colonos, acabaram sendo administrados por padres. Porém, dentro desses aldeamentos, o Estado brasileiro e as províncias passaram a pedir e a incentivar que os aldeamentos, que o diretor-geral dos aldeamentos mandassem os indígenas aldeados para o trabalho na mão de obra, nos serviços públicos em que o Estado queria. Como, por exemplo, aqui no Espírito Santo tinha a estrada São Pedro de Alcântara, que é uma estrada que ligaria o Porto de Vitória a Minas Gerais. Então, essa estrada foi construída no início do século XIX. Então, o Estado, a província do Espírito Santo, começou a propagar que o Aldemir Imperial Afoncino deveria mandar os seus indígenas aldeados para o trabalho nessa mão de obra. Então, era assim que funcionava também a mão de obra compulsiva, que é o nome que se dá nesse contexto. Os indígenas que estavam sendo aldeados estavam sendo utilizados como mão de obra para a propagação da colonização do Espírito Santo e de cada província da sua província, do Brasil como um todo. Então, dessa forma, eles conseguiam